Você já percebeu como a vida é feita de escolhas? Muitas vezes passamos pelo dia a dia tomando decisões baseadas em nossos próprios sentimentos ou impulsos. Mas será que estamos ouvindo os conselhos de sabedoria? Será que estamos agindo de acordo com aquilo que é realmente importante e que vai gerar frutos duradouros? A Bíblia nos ensina que, mais do que agir impulsivamente, precisamos aprender a fazer escolhas sábias, baseadas em discernimento, humildade e fé. Bom dia, pessoal. Eu sou o João. E eu sou a Ana e estamos felizes de estar com você mais um dia. Provérbios 19 vem para nos ensinar que nossas ações, atitudes e palavras não são apenas reflexo do que somos, mas também do que escolhemos ser todos os dias. Este capítulo nos faz refletir sobre as consequências de nossas decisões, o impacto das nossas palavras e o poder que temos de transformar nossa vida através de escolhas sábias. Agora, vamos adentrar no capítulo 19 e aprender juntos o que ele tem a nos ensinar sobre sabedoria, discernimento e como podemos aplicar esses princípios no nosso dia a dia. Então vamos para a leitura do capítulo 19. É melhor ser pobre e honesto do que mentiroso e tolo. Agir sem pensar não é bom. Quem se apressa erra o caminho. A falta de juízo é o que faz a pessoa cair na desgraça. No entanto, ela põe a culpa em Deus, o Senhor. Os ricos arranjam muitos amigos, mas o pobre não consegue nem conservar os poucos que tem. A falsa testemunha não poderá escapar do castigo. Todos procuram agradar as pessoas importantes. Todos querem ser amigos de quem dá presentes. Se o pobre é desprezado até pelos seus próprios irmãos, não é de admirar que os seus amigos se afastem dele. Ele se cansa de procurar os amigos, mas eles não se importam com ele. Quem procura ter sabedoria ama a sua vida, e quem age com inteligência encontra a felicidade. A falsa testemunha é castigada, e certamente será condenada à morte. Não é bom que os tolos vivam no luxo, nem que os escravos governem os príncipes. A pessoa sensata controla o seu gênio, e a sua grandeza é perdoar quem a ofende. A raiva do rei é como o rugido de um leão, mas a sua bondade é como o orvalho sobre as plantas. Um filho sem juízo pode levar o pai à desgraça. Uma esposa que vive resmungando é como água que pinga sem parar. Um homem pode herdar dos seus pais casa e dinheiro, mas só Deus pode dar uma esposa sensata. Quem é preguiçoso e dorminhoco acabará passando fome. Quem obedece às leis de Deus vive mais. Quem despreza os seus ensinamentos morrerá. Ser bondoso com os pobres é emprestar ao Senhor, e Ele nos devolve o bem que fazemos. Corrija os seus filhos enquanto eles têm idade para aprender, mas não os mate de pancadas. Deixe que a pessoa de mau gênio sofra as consequências disso, pois, se você a ajudar uma vez, terá de ajudar de novo. Ouça os conselhos e esteja pronto para aprender. Assim, um dia você será sábio. As pessoas fazem muitos planos, mas quem decide é Deus, o Senhor. O que se espera de uma pessoa é que seja fiel. É melhor ser pobre do que mentiroso. Quem teme o Senhor terá uma vida longa, feliz e tranquila. Existe gente que tem preguiça até de pôr a comida na própria boca. Os orgulhosos devem ser castigados para que as pessoas simples aprendam uma lição de humildade. Quem é sábio aprende quando é corrigido. Quem maltrata o seu pai ou toca sua mãe de casa não tem vergonha e não presta. Filho, se você parar de aprender, logo esquecerá o que sabe. A testemunha de mau caráter zomba da justiça. Os maus têm fome de fazer o mal. Mais cedo ou mais tarde, quem zomba dos outros será julgado, e quem não tem juízo será castigado. Ao ler esse capítulo de Provérbios 19, João, fiquei pensando em como a vida realmente é feita de escolhas e consequências. O capítulo começa falando que é melhor ser pobre e honesto do que mentiroso e tolo. Versículo 1. Isso me fez refletir sobre o quanto nossas escolhas moldam nosso caráter e nossas relações. A honestidade, por mais que às vezes não traga os frutos imediatos que a riqueza ou a popularidade podem trazer,
ela nos assegura algo muito mais valioso: a paz de espírito e a confiança das pessoas. Sim, Ana, e isso é um ponto crucial. A honestidade é um valor que, apesar de ser muitas vezes subestimado em um mundo que adora mostrar sucesso, é o alicerce para relações sólidas e duradouras. Mas o versículo 2 também fala algo interessante, que agir sem pensar não é bom. Quem se apressa erra o caminho. Isso me faz pensar sobre como muitas vezes tomamos decisões impulsivas, achando que estamos correndo atrás do tempo, mas acabamos errando o caminho. Não é só sobre agir, mas agir com sabedoria e reflexão. Eu gosto de pensar que a paciência é um segredo para as escolhas mais acertadas. O capítulo fala também sobre as consequências de não refletirmos antes de agir. Ele diz que a falta de juízo é o que faz a pessoa cair na desgraça. No entanto, ela põe a culpa em Deus, o Senhor. Isso é muito forte. Muitas vezes a gente cai em problemas por falta de reflexão e depois tenta justificar com coisas externas. Precisamos aprender a assumir a responsabilidade pelas nossas escolhas e entender que Deus sempre está nos guiando, mas cabe a nós ouvir e seguir seus direcionamentos. E tem algo que me chama muita atenção no versículo 5. A falsa testemunha não poderá escapar do castigo. Quantas vezes vemos as pessoas sendo levadas a mentir, seja para se proteger, seja para tentar se beneficiar em uma situação, mas a verdade sempre prevalece, e a mentira, mesmo que esconda uma falha por um tempo, acaba por se revelar e trazer consequências. Viver na verdade, mesmo que temporariamente nos coloque em situações desconfortáveis, é sempre o melhor caminho. Esse capítulo também fala muito sobre as relações e como elas são afetadas pelas escolhas que a gente faz. O versículo 9 diz: quem perdoa uma ofensa mostra que tem amor, mas quem fica lembrando o assunto estraga a amizade. Quantos relacionamentos são destruídos por causa da falta de perdão e da necessidade de manter a mágoa viva? O perdão de verdade é algo que liberta tanto quem perdoa quanto quem é perdoado. E se nós não estivermos dispostos a perdoar, o que estamos fazendo com nossas amizades e com nossos corações? Sim, e esse versículo faz todo sentido quando pensamos em nossa vida diária. Todos temos momentos em que alguém nos fere ou nos magoa, mas, como ele diz, o perdão é um sinal de sabedoria e amor. E quando falamos de relacionamentos, é muito importante lembrar que o amigo ama sempre, e na desgraça se torna um irmão. As amizades verdadeiras são aquelas que estão ao nosso lado não só nos momentos de alegria, mas principalmente nos momentos difíceis. O amigo verdadeiro é aquele que não nos abandona, que nos dá forças para seguir em frente. Eu também gosto muito da parte em que ele fala sobre a sabedoria. Quem tem juízo aprende mais com uma repreensão do que o tolo com 100 chicotadas. Às vezes somos tão orgulhosos que não conseguimos ver a correção como uma oportunidade de aprendizado. Quando alguém nos corrige, a primeira reação pode ser de rejeição, mas a verdadeira sabedoria está em ouvir o que está sendo dito e refletir sobre o que está sendo dito. Isso vale para todas as áreas da nossa vida, seja no trabalho, nos relacionamentos ou na nossa caminhada espiritual. Sim, e a parte em que fala sobre a importância da humildade também é muito forte. O orgulhoso está a caminho da desgraça, mas a humilde é respeitada. Isso nos ensina que, por mais que a sociedade celebre o sucesso ou o poder, a verdadeira grandeza está em servir aos outros com humildade, sem precisar se exibir. Quando agimos com humildade, buscamos a sabedoria, e isso sempre vai nos levar mais perto do propósito de Deus. E a sabedoria está, como diz o versículo 20, em ouvir os conselhos e estar pronto para aprender. Sempre me lembro dessa verdade quando penso na importância de estar aberto para aprender com todos, com os mais velhos, com as experiências, com as dificuldades que enfrentamos. Se somos rápidos para ouvir e aprender, seremos mais sábios a cada dia. Com certeza, João. Provérbios 19 é um capítulo que nos ensina que, mais do que falar, mais do que ter dinheiro ou status, o que realmente importa é o que a gente está fazendo com as nossas escolhas e com as pessoas ao nosso redor.
Ele nos ensina que a sabedoria, o perdão, a humildade e a honestidade são as verdadeiras riquezas e são essas qualidades que realmente transformam a nossa vida para melhor. E João, depois de tudo o que falamos, fica claro que Provérbios 19 é um convite a viver de maneira sábia, não apenas nos nossos pensamentos, mas também nas nossas atitudes diárias. Ele nos ensina que por mais que as dificuldades da vida nos desafiem, nossa resposta diante delas é o que realmente define o nosso futuro. O capítulo fala sobre a importância de ser honesto, de buscar sabedoria, de perdoar, de agir com paciência e, acima de tudo, de confiar no Senhor para nos guiar em cada decisão. É isso, Ana. Se aplicarmos os ensinamentos de Provérbios 19 em nossa vida, seremos mais sábios, mais humildes e mais dispostos a buscar o melhor para os outros e para nós mesmos. Como o capítulo nos lembra, as palavras têm poder, o perdão é transformador e ao seguirmos o caminho da sabedoria encontramos paz, felicidade e um futuro mais seguro. Agora, vamos orar para que Deus nos dê a sabedoria, a paciência e o discernimento para aplicar tudo o que aprendemos e transformá-los em ações concretas nas nossas vidas. Agora, convido você a se juntar a nós em oração. Vamos pedir a Deus sabedoria para escolher os caminhos certos, para perdoar aqueles que nos ofenderam e para viver de acordo com o seu propósito em nossas vidas. Vamos orar com fé e confiança, sabendo que Ele ouve nossas orações e responde no tempo perfeito. Pai amado, Senhor de toda luz e soberania, hoje me coloco diante de Ti com tudo o que sou, com minhas alegrias e feridas, com minhas certezas e dúvidas, com meus cacos e meus sonhos. Não venho com máscaras, nem com palavras decoradas, mas com um coração sincero que Te busca, Te deseja e Te reconhece como fonte da vida, do sentido e da redenção. Obrigado, meu Deus, porque mesmo quando me perdi de mim mesmo, quando escolhi caminhos que me levaram ao cativeiro da ansiedade, da culpa, da tristeza ou do orgulho, o Senhor não me rejeitou. Tua fidelidade me perseguiu até lá. Teu amor entrou nas prisões da minha alma e me lembrou que eu não fui criado para viver algemado a erros ou medos, mas para viver em liberdade, a liberdade que há em Ti. Mesmo quando tentei controlar tudo ao meu redor, quando me sobrecarreguei tentando resolver o que só o Teu poder pode transformar, o Senhor, com paciência de Pai, me ensinou a soltar. Me mostrou que descansar em Ti não é fraqueza, é sabedoria. E hoje, com humildade, declaro: Tu tens o controle. Tu conheces o fim desde o começo. E por isso, posso confiar. Obrigado por acender a Tua luz em mim, mesmo quando tudo ao meu redor era escuridão, quando meu coração estava sem forças, quando o peso dos dias parecia maior que minha capacidade, a Tua luz brilhou dentro de mim. Ela não apenas iluminou meu caminho, mas aqueceu minha alma, renovou meu ânimo, soprou vida onde só havia cansaço. Tu me lembraste que onde termina minha força, começa a Tua glória. Senhor, guia cada passo meu. Nesta nova semana, nesta nova estação da minha vida, que eu não me mova por impulso nem por medo, mas pela Tua direção. Que meus pensamentos sejam alinhados com os Teus, que minhas escolhas sejam reflexo da Tua sabedoria e que cada atitude minha revele a Tua presença em mim. Mesmo que eu me sinta pequeno, fraco, invencível ou sem valor, Senhor, não me deixes esquecer. Há uma grandeza imensurável em mim, não porque sou perfeito, mas porque fui criado à Tua imagem. Tu me vês além dos meus erros, além das palavras duras que já ouvi, além das limitações que carrego. Tu me vês como Teu filho amado, Teu vaso de honra, Teu projeto extraordinário. Por isso, Senhor, me livra de querer caber em lugares apertados, em rótulos que me diminuem, em relacionamentos que me apagam, em pensamentos que me acorrentam. Eu não fui criado para encolher, mas para transbordar. Transbordar Tua luz, Teu amor, Tua graça e Tua presença por onde eu passar. Que onde houver dor, eu leve consolo. Onde houver trevas, eu leve a luz. Onde houver desânimo,
que eu seja a voz de esperança. Pai, fortalece minha fé, que eu não desanime diante das provações, que eu não me esqueça do teu poder quando as tempestades vierem. Tu és o Deus que transforma deserto em jardim, lágrima em testemunho, fim em recomeço. Tu és o Deus que ressuscita sonhos, que cura traumas, que quebra correntes e abre caminhos onde não há estrada. Hoje me rendo novamente a Ti. Me entrego sem reservas. Reescreva a minha história com Tuas mãos. Restaura em mim tudo o que foi quebrado. E faz da minha vida um reflexo da Tua glória. Que meus olhos vejam como Tu vês. Que meu coração sinta como o Teu sente. E que a minha vida não seja vivida apenas para mim, mas para Te honrar, Te servir e Te glorificar. Em nome de Jesus, aquele que me libertou, me redimiu e me ensinou a viver com propósito e plenitude, eu oro e Te agradeço. Amém. Amém! Chegamos ao final do nosso estudo de Provérbios 19 e é incrível perceber o quanto podemos aprender com esses princípios tão práticos e profundos. Neste capítulo, Salomão nos ensina sobre o valor da sabedoria, da humildade, do perdão, da paciência e de como as nossas palavras e ações moldam o nosso destino. O capítulo nos desafia a refletir sobre como a forma como tratamos os outros, como nos controlamos em situações difíceis e como cultivamos a paz é o que determina o nosso caminho e o que Deus faz em nossa vida. Que possamos aplicar em nosso cotidiano esses ensinamentos, lembrando que a sabedoria começa em nosso coração e se reflete em nossas ações. Lembre-se, o Senhor tem um plano perfeito para cada um de nós e, ao seguirmos os seus princípios, somos capacitados a viver com propósito, paz e prosperidade. Muito obrigado por estar aqui com a gente nesse momento de aprendizado e reflexão. Espero que as palavras de Provérbios 19 tenham tocado seu coração e que você leve essa sabedoria com você ao longo do dia e da semana. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as atualizações. Compartilhe com amigos, familiares ou com alguém que você sabe que precisa dessa mensagem de sabedoria e paz. Amanhã temos mais um encontro e o capítulo 20 de Provérbios, com mais lições para a nossa jornada. Fiquem com Deus, um beijo e até amanhã. Um abraço e até amanhã.